E a gente está aí nesse mês de outubro, gente, e aí a campanha do Aceleradores do Bem neste mês abraça a Kelly. A Kelly é de Vespasiano e precisa de uma prótese para voltar a andar, viver bem e cuidar do seu filho pequeno. E você, claro, pode ajudar também. Colabore o quanto puder, pois toda doação é bem-vinda. E aí, para contribuir, é só acessar o site vaquinha.com.br, esse vaquinha com K. E aí você procura lá por Ajude a Kelly a comprar uma prótese. Kelly se escreve Kelly. E lá, inclusive, você fica conhecendo também a história da Kelly. Ou, se preferir, você pode mandar um WhatsApp direto para a Kelly. O número é o 988136642. É o Aceleradores do Bem mais próximos de um mundo melhor. E se você conhece alguém que esteja precisando da nossa ajuda, manda um e-mail para aceleradores@98fm.com.br. Aceleradores do Bem mais próximos de um mundo melhor. E a gente falando sobre volta às aulas, né? Um tema sempre que a gente discute aqui no Central 98, escutamos as opiniões dos ouvintes, e a gente precisa ficar atento aí a todos os pontos, gente. E mesmo sem data definida para reabertura, as escolas municipais de Belo Horizonte já contam com um protocolo para a volta do ensino presencial. Quem explica os detalhes das novas regras e fala sobre esse desafio de volta às aulas é a subsecretária de Educação de BH, Natália Araújo. Bom dia para você, Natália. Bom dia. Prazer te receber aqui no Central 98. E a gente falando sobre essa reabertura, volta às aulas, né? Falando aí das escolas municipais de Belo Horizonte, a gente recebe essa notícia do protocolo. Esse protocolo, ele já está pronto ou ele está sendo desenvolvido aí para quando a gente puder ter esse retorno presencial? Natália, travou o sinal da Natália ali. A gente está com um delay. Oi, Carol. Oi, tô te ouvindo. Conseguiu ouvir minha pergunta, Natália? Tá me ouvindo? Vou mudar. Ouvindo, sim. Eu vou mudar de local. Eu vou mudar de local aqui da minha casa. A gente tá assim, né? É Carol, né? É Carol. Carol? Tá certo. Carol, a gente tá assim, né? Totalmente portáteis e aí o cenário mudou aqui, mas agora eu tô conseguindo ouvir você melhor. O sinal aqui é melhor desse ponto da minha casa. Tá perfeito, Você estava Natália. perguntando sobre a volta às aulas, né? E como que a gente está se preparando. Exatamente. Eu consegui te ouvir pouco, mas eu consegui compreender que seria nesse sentido, né? Exatamente. Bom, a gente quer saber se esse protocolo aí já está pronto, ou se ele está em desenvolvimento, né? Por exemplo, se a gente tivesse aí um indicador muito bom para reabrir aí amanhã as escolas municipais, esse protocolo aí já está definido? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que colocar em matéria de educação, para a gente ter um debate, né? Acho que um diálogo mais nivelado de informações, porque também a gente dialogar a partir de pontos que não são técnicos, que não são razoáveis, a gente não consegue estabelecer um entendimento. Então, a primeira questão que se coloca para o mundo, não para Belo Horizonte, nem para o Brasil, nem para Minas Gerais, é que a gente está herdando aí algum conhecimento dessa pandemia, e isso é vantajoso para nós. A gente tem que se valer de tudo que o mundo nos ensina nessas experiências. Então, o que a gente tem certeza? A gente tem poucas certezas, né? Mas algumas a gente tem, já. A gente já sabe que lugar de escola é lugar de contato, a gente vai para a escola para aprender, mas a gente vai para a escola para fazer amizade, para fazer trocas, para dar risada, para brincar, né, para ter contato uns com os outros. Então, o pressuposto disso e o pressuposto de que escola não é um lugar de uso individual, de frequência por pouco tempo, né, como você vai, às vezes, no supermercado, em alguns minutos você já comprou o que você queria, você já está em casa de novo. A escola é um lugar de frequência continuada, é um lugar de contato, é um lugar de crianças, né, que tem o seu nível aí de gostar das indisciplinas, né, dos desafios. Isso faz parte do mundo da escola e faz parte da educação escolar. Então, a gente tem que contar no ambiente da escola com tudo isso que é risco, né? Tudo isso vai se somando e vai colocando as escolas, não para Belo Horizonte, mas para o mundo. O que abriu por último? Sempre foi escola. A gente já sabia disso, né? Que a gente ia ver todo mundo passar na frente da gente e que a gente ia ficar para um momento posterior, é o que está acontecendo. Nós estamos com os índices melhorando, mas ainda não a ponto do que o mundo ensinou para a gente, que é a hora de voltar. Porque dentro da escola, o que garante não é o protocolo. É isso que eu acho que as pessoas precisam entender. Não há nenhum protocolo
que garante 100% de segurança para nenhuma atividade. A segurança que existe mesmo é o isolamento. Essa que é a segurança enquanto a gente não tem vacina. A gente consegue, através dos protocolos, minimizar riscos. Só que a gente precisa de ter um público e um ambiente que cumpra fielmente os protocolos. Protocolos colocados que todo mundo conhece, né? Não há mistério quanto a protocolos escolares. Os protocolos escolares são os mesmos protocolos que estão colocados. É o uso intermitente da máscara, não pode tirar a máscara em nenhuma situação, em nenhuma circunstância. E aí, a gente tem o recreio, o lanche, o tomar água toda hora, porque isso é importante. Nós estamos num período super seco, as crianças vão ficar mais tirando a máscara e pondo a máscara, porque elas precisam se hidratar. E elas precisam se hidratar com frequência. Então, aumenta o risco, né? O pôr e tirar é complicado, porque não são adultos, né? Então, tudo isso, né, faz com que o ambiente da escola seja um ambiente que precisa esperar bons índices, porta para fora da escola. A questão não é nada de protocolo. O protocolo é o mesmo, na verdade, no mundo inteiro, né? Ele já está dado, a gente já viu, Coreia do Sul já abriu, China abriu, Europa inteira abriu lentamente, progressivamente, mas os protocolos são muito comuns. O que se discute aí? Tem protocolo de distanciamento de 1 metro entre as crianças e os professores, 1,5 metro, 1,8 metro, 1,2 metro, né? A gente vai adotar 2 na rede municipal, tentando buscar aí o menor risco possível, né? Mas é muito pouco variável o que o mundo já ofereceu em termos de protocolo. O que garante a segurança do retorno? Índices epidemiológicos baixos, de dispersão do vírus na sociedade. Porque aí você tem menos chance de uma criança ali naquele ambiente, que vai tirar máscara, vai tomar água, que vai ter o recreio, que vai acabar tocando uns nos outros, que vai usar o mesmo banheiro. O que a gente tem que ter para ter segurança é condições epidemiológicas que garantam que menos crianças cheguem à escola contaminadas. E o problema da criança, como todo mundo já sabe, é que ela, na maioria das vezes, é assintomática. Embora transmita, a gente vai aferir a febre, porque o mundo inteiro afere a febre, né? É um protocolo, vamos dizer assim, é uma regra protocolar. Mas a gente sabe que ali, muito pouco você vai pegar de criança com Covid. Você vai pegar outras viroses, e isso é até bom. Acho que é uma boa prática que a gente aprende nesse protocolo, que a gente já deveria fazer. Porque criança nenhuma com febre deveria entrar em escola nenhuma, né? A gente aprendeu isso às custas dessa pandemia. Mas é muito improvável que uma criança portadora do vírus, né, ela apresente febre na entrada. Né? A gente não precisa ter essa ilusão de que aquele aferidor de febre vai nos dar segurança 100% de nenhuma criança ali estar contaminada, né? Então, eu acho que essa questão, Carol, Paulo, né, da gente compreender o que a gente tem de informação e lidar com essa informação a favor da proteção das crianças, dos professores, da família. Todo mundo quer voltar, né? Eu acho que isso é o que a gente ter, né, apresentado aí, revelado o que a gente comprou, porque compra pública é meio complicado, não dá para a gente falar que a gente não conhece regra nenhuma, porque eu tenho que comprar com 4 meses de antecedência, né? Uma licitação demora esse tempo para se concretizar. Então, sim, a gente já sabia quais seriam essas regras gerais que a gente adotaria, até por conhecimento do mundo mesmo, do que deu certo, do que não deu, do que se testou nas universidades já. A gente tem a sorte aí de os primeiros que voltaram, né? Quem teve o pico da pandemia em fevereiro, voltou em maio, mais ou menos, junho, né? No mundo inteiro. E aí, agora já ficaram prontos os primeiros estudos desse retorno. As universidades já têm dados, números sobre quem voltou num determinado momento epidemiológico, o que aconteceu, quem voltou no outro. Então, tudo isso é conhecimento que a gente agrega e que a gente utiliza para dialogar muito, né? Temos discutido muito, temos o Conselho Municipal de Educação atuante aí, exaustivamente atuante, é o espaço eleito, né, pela lei orgânica da cidade como fórum de discussão em matéria de educação municipal, é lá que acontece, tem representação de todas as instituições, a gente já soma mais de 100 horas de debate lá no Conselho, sobre Natália, como volta, quando volta. Perdão, desculpa, falei aqui demais. Eu vou te interromper, porque tem uma questão que eu queria colocar aqui na discussão. Claro. Com relação aos protocolos técnicos, aliás, eu queria dar um alerta
aos nossos ouvintes e espectadores, a nossa conversa com a Natália trata-se dos protocolos e da política da Secretaria. Nós não vamos conversar sobre políticas, decisões, não compete a Natália discutir isso conosco, porque senão o ouvinte, o espectador, fica com uma expectativa que não é a do nosso conversa, do nosso diálogo. Mas a pergunta que eu te faço é, nós estamos aí alongando essa volta à escola. Os pais de crianças, principalmente os da educação infantil, estão começando a ficar preocupados com a saúde emocional dessas crianças. Porque o aspecto conteúdo para a educação infantil, ajusta-se o currículo do ano que vem, faça alguma coisa, um esforço um pouco maior e consegue-se tirar lá na frente um bom resultado. Mas a questão emocional está incomodando os pais. Você não acha que a demora a esse retorno causará um impacto emocional muito maior nessas crianças que já estão no limite? Eu vou te fazer a pergunta que fez o meu filho de 5 anos. Ele me disse assim, papai, que dia termina a pandemia? Para você ver como é que está o estado emocional dessas crianças. Muito grave. Sim, Paulo, olha, é uma tragédia, né? Uma pandemia é uma tragédia em todos os níveis, né? Nós também, adultos, vivemos esse momento, né? A gente talvez não verbalize dessa maneira os nossos sentimentos, mas nós todos estamos no limite, né, do uso excessivo de tecnologias, da vontade de ter uma vida com liberdade, né? Mas a gente não consegue decretar o fim da pandemia como seu filho, né, esperava. Não tem jeito de decretar o fim. A gente tem que ficar submetido à situação, porque você veja bem, seu filho, ele espera voltar para uma escola, né, quando ele fala do fim da pandemia, que é uma escola que ele conhecia. Mas como será voltar essa criança para uma escola em que ele não pode tocar em nada, que ele tem que usar máscara? Nós, adultos, nos incomodamos com o uso da máscara, é desagradável, a gente vai ter que se acostumar? Vai, né? Mas é extremamente desagradável. Aquilo, para a educação infantil, atrapalha enormemente a comunicação dos adultos com as crianças. Não podem se aproximar a menos de 2 metros de distância uns dos outros, né? Pelo menos não no primeiro momento. Existem protocolos avançados para quem já passou há mais de 10 meses aí do seu pico de pandemia e já está com taxa insignificante de contaminação. É possível fazer o isolamento em grupos, né? Porque aí o grupo da turma do seu filho não tem contato com o grupo da outra turma, mas dentro da turma existe liberdade, que é o que a gente gostaria de chegar, para trazer alunos de volta, sobretudo da educação infantil, tendo uma escola que é lúdica, que tem abraço, que tem colo, que se chorar a professora não fica isolando, né, morrendo de medo de pegar Covid, porque as pessoas têm medo. A professora tem medo, a professora tem um marido que é cardíaco, a professora mora na casa junto com a mãe dela que é idosa, né? Então, a gente é uma tragédia de todas as formas que a gente puder imaginar. É muito grave o que você coloca, é muito real o que você coloca. As crianças estão sofrendo, elas levarão como crianças herdeiras de uma guerra, eu não tenho dúvida, né, que elas levarão esse relato desse tempo para o resto da vida delas. Elas vão saber contar que teve um tempo que tinha que ficar preso dentro de casa, teve um tempo que não podia brincar, teve um tempo que não podia ir para a praça. Isso vai marcar a vida delas para sempre. Isso eu acho que é uma constatação que você faz e que é muito própria. No entanto, sim, diante de todos esses problemas e coloque aí na sua conta que o seu filho tem todo um ambiente de afeto, certamente, tem um ambiente que materialmente oferece a ele estímulos de outras naturezas, que não a escola, enfim, né, é um ambiente saudável para ele. Mas nem todas as crianças, e principalmente não as nossas, vivem esse ambiente. Né? Nós temos ambientes de abuso, nós temos desnutrição, né? É algo que nos preocupa, porque a gente oferece a cesta hoje, mas a gente não sabe como está sendo o preparo da alimentação dentro de casa, porque, né, enfim, existem N situações aí que nos preocupam enormemente e nos fazem, Paulo, fazer o que a gente está fazendo, que é o possível. O que é o possível? O possível é a gente estudar as melhores formas e nos preparar, né? A gente licitou todos os insumos que são necessários para esse retorno, né? Estamos preparando as escolas para isso, né? Quando houver a divulgação geral do protocolo,
para todas as escolas que abrangerão os nossos níveis educacionais, né? A gente trabalha com educação infantil e ensino fundamental, a gente não tem o médio, e a gente sabe que esse protocolo não é um protocolo para, né, só a rede municipal, ele é um protocolo geral para todos os níveis e de atividades educacionais. Quando ele estiver disponível, a nossa intenção é constituir comitês de pais que comecem a discutir, porque os pais também estão com medo de mandar os filhos para a escola, né? Foi feita uma pesquisa recente que apontou que 74% deles não mandaria, mesmo se abrisse a escola. Então, isso também é um desafio. Quando for o momento de voltar, as pessoas têm que se sentir... A escola não é ambiente para ter pânico, não é ambiente para ter, né, medo. É um ambiente para ser seguro. Então, a gente promover essa segurança, promover o diálogo, mas a gente acredita muito que nós estamos caminhando para esse momento. Só que antecipar esse momento... Perdão, pode falar. Até sobre esse ponto que eu queria tocar, a gente está no limite aqui. Vou fazer a nossa última pergunta, peço até para você ser um pouquinho mais breve, na questão dos indicadores, qual o patamar que a gente tem que alcançar para o retorno das aulas? E fale rapidamente também sobre essa questão do ensino híbrido. Como é que vai funcionar aqui em Belo Horizonte? Sim. A gente não tem ainda esse número certo, porque eu acho que ele varia de acordo com a idade, me parece. Eu não sou especialista disso, eu fico aguardando tanto quanto vocês e todo mundo. Né, as definições aí, os artigos a serem publicados. Mas me parece que 5 é um número recomendável para a nossa atividade. Vai ser, me parece, tá, gente? Tá. Mas eu não posso afirmar. 5 para cada 100 mil. Porque as nossas crianças, 80% das nossas crianças têm menos de 9 anos. Então, a gente já conta com um risco humano no descumprimento do protocolo muito alto para a rede municipal. Não estou falando de outras redes nem de outras escolas. Então, me parece que para nós é alguma coisa nesse sentido aí, em razão do risco. Sobre, qual foi a outra pergunta que você me fez? Desculpa. Sobre o ensino híbrido. Ensino híbrido. O ensino híbrido, sim. O ensino híbrido, ele tem se imposto também ao mundo inteiro, porque o retorno ele não é imediato para todo mundo, dentro da escola, para todas as idades, para todo mundo, até porque tem que se manter o distanciamento nas salas. Então, isso diminui a capacidade de atendimento de todas as escolas, né? E porque, como a Carol falou agora há pouco, tem que testar, tem que abrir aos poucos, por idades, né? Para a gente ver como que está funcionando, ver qual protocolo que tem que ser adequado. Então, o híbrido, ele faz parte da realidade do retorno, né? Enquanto uma parte das crianças está na sala naquele momento, as outras estão em atividades dadas pelos professores para fazerem em casa. Isso é o que o mundo ensinou. O retorno é assim, né? Então, não é uma fórmula que está sendo inventada agora em Belo Horizonte, não. A gente vai adotar o que o mundo todo já adotou e que tem conseguido tirar as pessoas desse momento de crise e fazer o retorno às aulas ser seguro, né? Sem atropelos e sem surtos e sem retrocessos, porque isso eu acho que é o pior para as crianças. Elas voltam um dia, 3 dias depois, você tem que explicar para a criança que o coleguinha pegou, todo mundo pegou, fica todo mundo preso 14 dias dentro de casa e depois para você falar de novo, agora pode ir, agora está valendo com segurança. A criança não é assim, né? Vai, volta, para, né? A criança precisa sentir nos adultos, nos professores, na escola, nos pais, que o que está colocado para ela é o seguro. E hoje, infelizmente, com o índice epidemiológico que a gente tem, não é. Né? Não é esse ponto de segurança. Tá aí, Central 98, conversando então com a subsecretária de Educação de Belo Horizonte, a Natália Araújo, falando pra gente sobre esse protocolo aí das escolas municipais, sobre os patamares que a gente precisa alcançar para o retorno presencial das aulas. Natália, muito obrigada por esse tempinho para bater papo com a gente aqui no Central 98, para esclarecer esses pontos aí sobre a questão presencial aí, volta às aulas. Obrigada e ótimo dia para você. A gente que agradece a oportunidade, um ótimo dia a todos vocês também e aos ouvintes. Aí, você ligadinho no Central 98, a gente continua tratando desse tema aí de volta às aulas aqui no programa, agora 10h48. Eu tenho aquele recadinho.